Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like, ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 005, segunda-feira, 27 de março, Joaquim tenta convencer Ana de que não é cúmplice de Fred. Leopoldina aceita ser levada como refém pelos piratas. Tomás afirma a Petan que Joaquim está envolvido com os piratas. Leopoldina esconde uma arma dos piratas. Germana ouve o Pedro combinar uma fuga com Noemi. Fred questiona Tomás sobre seu interesse por Ana. Leopoldina tenta atacar os piratas, mas é rendida. Dom João manda seus guardas vigiarem Dom Pedro. Joaquim lidera a tripulação em um plano contra os piratas. Joaquim salva Leopoldina e pede Ana em casamento. Tomás faz Fred acertar um tiro em Joaquim, que acaba caindo no mar. No capítulo 006, terça-feira, 28 de março, Leopoldina ordena que procurem Joaquim. Tomás prende Fred. Pedro manda Chalaça ao encontro de Noemi. Tomás tenta difamar a imagem de Joaquim e Ana o repreende. Tomás faz um acordo com Fred. Dom João estranha o comportamento de Pedro. Tomás anuncia oficialmente a morte de Joaquim e Ana se desespera. Germana tenta extorquir dinheiro de Carlota e acaba presa. Pedro engana Dom João e vai ao encontro de Noemi. Elvira garante a Manuel que lhe entregará parte de suas supostas barras de ouro. Ana afirma a Tomás que Joaquim está vivo. Licurgo revela a Dom João o paradeiro de Pedro e Germana se enfurece. Tomás pede para se aproximar de Ana e percebe o desconforto de Piatã. Os guardas do rei encontram Pedro e o levam de volta para casa. O navio real chega ao Rio de Janeiro. Joaquim é resgatado por índios. No capítulo 007, quarta-feira, 29 de março, os índios levam Joaquim para a aldeia. O pajé Tibiriça afirma que Joaquim não pode morrer e convence o Birajara de manter o rapaz na aldeia. Tomás reconhece Elvira no porto. Peter, Letícia e Ferdinando não conseguem comer na taberna de Germana e Licurgo. Frei tenta descobrir os planos de Tomás. Pedro e Leopoldina se conhecem. Jurema repreende Jacira por observar Joaquim. Elvira fica arrasada com a suposta morte de Joaquim. Padre Olinto teme pela vida de Joaquim. Ana sente-se mal na festa de recepção para a princesa. Piatã descobre que os índios vivem escondidos na mata. Leopoldina pede para Piatã cantar e Dom João repreende o comportamento de Carlota diante do menino. Joaquim recupera a consciência. No capítulo 008, quinta-feira, 30 de março, Joaquim chama por Ana. Piatã tenta tranquilizar Ana. Elvira descobre que foi enganada por Manuel. Jurema não gosta de ver o encantamento de Jacira por Joaquim. Germana tenta se aproximar da família real. Tomás se irrita com o desprezo de Pedro. Ana tenta conversar com Elvira, mas Tomás a interrompe. Tomás afirma a Sebastião que será nomeado ministro. Leopoldina fica assustada com o comportamento de Carlota. Pedro tem sua primeira noite com a esposa. Joaquim se desespera ao saber que não pode deixar a aldeia sem o consentimento de Ubirajara. No capítulo 009, sexta-feira, 31 de março, Guaiz se incomoda com o encantamento de Jacira por Joaquim. Leopoldina tenta falar com Ana sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala de uma mulher no porto. Guaiz ataca Joaquim ao vê-lo pintar o rosto de Jacira. Miguel fala sobre Noemi na frente de Leopoldina. Tomás se preocupa com o conteúdo do baú do Capitão Milan. Germana observa Sebastião conversando com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hospedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wolfgang compra uma chácara de Sebastião. Tomás percebe a vontade de Piatã de ir para a expedição com Ferdinando e Letícia. Joaquim aprende alguns costumes indígenas. Ana fica indignada ao saber que Tomás está hospedado na casa de um comerciante de escravos. Pedro sofre um ataque epilético na frente de Leopoldina. No capítulo 010, sábado, 01 de abril, Leopoldina cuida de Pedro,
que fica encantado. O baú do pai de Ana é roubado. Jacira se declara para Joaquim. Guaim desafia Joaquim. Pedro não gosta quando Leopoldina chama Peter para vê-lo. Tomás recebe o baú do pai de Ana. O Birajara enfrenta Guaim para defender Joaquim e o desafia para um duelo. Tomás afirma a Ana que encontrará o baú de seu pai e Pietã desconfia. Germana acredita que Elvira seja uma golpista e decide invadir seu quarto. Elvira tenta seduzir Wolfgang. Leopoldina flagra Carlota tentando agarrar Pietã. Pedro convida Ana para um passeio. Olinto e Tibiriça tentam convencer Joaquim a não fugir da aldeia. Guaí vê homens armados na mata e se preocupa. Pedro tenta seduzir Ana. Fonte: Novo Mundo. Novela da Rede Globo. Resumo dos próximos capítulos.